cidade de Oswiecim. Muito antes do nome se tornar conhecido, através do campo de concentração alemão, Auschwitz era uma cidade pequena com uma história agitada. Chegou a fazer parte do território austríaco. Como o Ducado de Auschwitz pertenceu ao Reino da Boêmia, foi parte da Prússia e mais tarde novamente da Polônia. O local Oswiecim foi mencionado pela primeira vez por volta de 1200. Em 1348, ele foi incorporado ao Sacro Império Romano, e o alemão tornou-se a sua língua oficial. Mas a cidade só prosperou economicamente por volta de 1900, quando tornou-se ponto de parada para a ferrovia. Foram construídos alojamentos para os muitos trabalhadores sazonais imigrantes. Mas, infelizmente, mais tarde, os prédios formariam a base do campo de concentração nazista de Auschwitz. A Fábrica da Morte. Na Primavera Europeia de 1953, entraram em operação os novos fornos nos crematórios de Auschwitz. A funcionalidade foi testada em um transporte de prisioneiros, onde haviam 1.100 homens, mulheres e crianças, que foram queimados vivos em uma câmara de gás. Após a morte agonizante pelo gás letal, as cinzas dos prisioneiros e deportados mortos no campo de concentração foram espalhadas pelo lago ao redor. Para acelerar a chegada dos transportes, foi construída uma rampa ferroviária, que ainda pode ser vista em Auschwitz. Mais de 2/3 dos recém-chegados nem foram registrados como prisioneiros, sendo imediatamente enviados para as câmaras de gás. No final de 1944, chegaram a Auschwitz os últimos transportes de judeus de toda a Europa, onde Anne Frank, de 15 anos, estava, entre os deportados da Holanda ocupada. Depois da guerra, seus diários se tornariam um impressionante documento da perseguição de judeus pelos nazistas. O número de mortos. O número exato de vítimas do Holocausto em Auschwitz não pode ser determinado. A cada ano são descobertos novos detalhes em arquivos históricos. Estimativas científicas apontam que mais de 5 milhões de pessoas foram deportadas para os campos de concentração nazistas, onde poucos sobreviveram. Segundo o memorial, mais de 1.100.000 pessoas morreram em Auschwitz. 90% das vítimas eram judeus. A libertação dos prisioneiros. Quando o exército soviético chegou ao campo de Auschwitz em 27 de janeiro de 1945, os soldados foram surpreendidos com um cenário terrível. Apenas cerca de 7.000 prisioneiros esqueléticos e doentes terminais haviam sobrevivido. 500 deles eram crianças, poucos conseguiam ficar de pé. Muitos estavam jogados ao chão sem forças. A SS havia limpado o campo às pressas no final de janeiro, e tentando remover vestígios e provas de suas máquinas de assassinatos, arquivos, registros, atestados de óbitos, muitas coisas foram queimadas às pressas. Apenas alguns documentos e fotos foram preservados. Auschwitz nos dias atuais. Há mais de 76 anos, o exército soviético libertou os prisioneiros do maior campo de concentração estabelecido pelos nazistas. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus morreram no local. Até 1945, funcionava ali um sistema de extermínio em massa de dimensões inimagináveis. Ao lado dos 3 campos principais, o campo de extermínio central incluía campos auxiliares e subcampos de tamanhos variados. Para se ter uma ideia, somente o museu no campo principal de Auschwitz e o extenso memorial de Auschwitz ocupam 191 hectares. A cada ano, o local recebe mais de 2 milhões de visitantes, vindos de toda a parte do mundo. O enorme complexo nazista ficava a 50 quilômetros de Cracóvia, às portas da pequena cidade de Oswiecim, que hoje é conhecida como Auschwitz. Hoje, além do memorial, o local também abriga um museu. Hoje, mais de 25 milhões de pessoas já visitaram o memorial no antigo campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia, desde a sua abertura em 1947. No dia 27 de janeiro deste ano, completaram 76 anos da libertação dos prisioneiros dos campos de concentração em Auschwitz. Te esperamos no próximo Top 5 Curiosidades.